Olá, boa noite, seja bem-vindo, tudo bem? Hoje foi dia de estreia dos programas eleitorais e um pouco mais cedo, próximo da hora do almoço, a gente viu homenagens e mais homenagens a Eduardo Campos, que era o candidato do PSB e morreu em um acidente aéreo na semana passada. Um pouco mais tarde, também houve homenagens, em especial no programa da presidente Dilma, no programa do PT, e também uma citação de Aécio Neves do PSDB. O PSB abriu os dois programas eleitorais, tanto o da hora do almoço quanto o de agora há pouco, fazendo uma homenagem exclusiva a Eduardo Campos, e Marina Silva não apareceu. Para discutir a entrada, a estreia desses programas eleitorais, aqui entre nós, Ricardo Sete, tudo bem? Ricardo Augusto Sete. A gente assistiu juntos o programa de agora há pouco, né, que acabou de acabar há poucos minutos, e comentávamos aqui sobre a qualidade dos programas eleitorais. No programa anterior, a presidente Dilma, que teve 11 minutos para expor aí todas as suas promessas e para aparecer como alguém mais familiar e menos gerentona, acabou na cozinha. Né? Foi para a cozinha picar tomates e fazer macarrão. Essa é uma estratégia boa que pode convencer o eleitor, Sete? Bom, eu acho que é uma tentativa, porque realmente a presidente é uma figura um pouco hierática, um pouco durona, um pouco impessoal, ela tem dificuldade, ela pronuncia uma política de carreira, ela tem dificuldade com a espontaneidade, no trato com as pessoas, fez uma tentativa. Eu achei que ela funcionou melhor no programa da noite, porque ela, como estava sob absoluto controle, pode ter solicitado refilmagens, etc. A coisa estava sob o controle da produção de marketing dela, estava espontânea, está caminhando ali no que parece ser os jardins do Alvorada, debaixo de uma árvore, falando, simpática, sorridente, coisa que ela não é. Não é porque ela é ruim ou boa, ela não é uma característica da presidente, ela é uma mulher fechadona, séria, um pouco tímida. Mas ela apareceu muito bem, Mas ela apareceu muito bem. No programa eleitoral. Ela inclusive utilizou roupas mais claras, utilizou o branco, utilizou o azul, que a gente sabe que tem um impacto positivo em televisão. E melhorou também o próprio corte das roupas, que ela anda com aqueles, não sei se chama terninho, como se chamaria isso, muito deselegante, muito sem graça. Olha, a presidente na cozinha, Ricardo Sete, está aí. Isso foi um pouco mais cedo no programa anterior, em que a presidente Dilma foi colocada para fazer espaguete e cortar tomates, justamente para dar essa ideia de mais familiar, alguém mais familiar e menos gerentona, que é justamente a marca que ela tem, né, da gerentona durona. Mas agora no programa da tarde não foi o que a gente viu no programa da noite. Não foi. Eu acho que plasticamente o programa estava favorável à presidente Dilma. O problema foi o conteúdo, né? Ela disse coisas aqui, eu anotei algumas coisas. Ela foi apresentada, e eu não duvido disso, ela foi apresentada por uma voz em off com uma mulher de mãos limpas, a mulher de mãos limpas. Mas essa mulher de mãos limpas lutou como uma leoa ontem para não responder às perguntas sobre corrupção no PT, feitas pelo William Bonner e pela Patrícia Poeta do Jornal Nacional. Ela cometeu uma impropriedade espantosa, faltou, na verdade, com a verdade, ao dizer assim, a uma certa altura, o crescimento econômico esse ano, nesse período, no período dela, diminuiu um pouquinho, mas, na verdade, não diminuiu um pouquinho, foi um desastre econômico. O professor Eduardo Janetti, um dia desses, comentou, citando um outro autor da frase, que o crescimento econômico do período do governo Dilma é o menor da história da República, excetuados dois governos, o Floriano Peixoto, lá nos primórdios da República, e o desastroso, catastrófico governo do Fernando Collor. Só esses dois governos, o Brasil cresceu menos do que no governo Dilma. Então, o crescimento econômico diminuiu um pouquinho. Pelo amor de Deus. Agora, sabe? De alguma forma, isso convence o telespectador? Porque você deixou claro, está faltando com a verdade. Quer dizer, a matemática não bate com a afirmação do programa eleitoral. Também há um histórico, e hoje mais cedo eu conversei com o Lauro Jardim, e ele me disse o seguinte, o programa eleitoral entrou no ar, a audiência despencou. Então, há um histórico de que as pessoas já não aguentam mais essas promessas, né, que em geral acabam sendo só promessas. Dizer ou não dizer isso influencia alguma coisa? Quer dizer, os índices, quem acaba consumindo o programa eleitoral somos nós, né, jornalistas. Por obrigação, né?
Hoje eu publiquei uma charge do Sponhorsk. O Sponhorsk, que é um arquiteto que colabora com o meu blog, chamando de hilário eleitoral gratuito, o horário eleitoral gratuito, né? Mas não sei se o que ela diz tem importância. Como a gente sabe, o meio é a mensagem, né? Quer dizer, como ela diz, aquilo tudo que envolve, a quantidade de obras em que ela aparece, de capacete, fazendo, acontecendo. Inclusive, eu acho... E a exposição também de símbolos, do palácio, sim, né? o avião presidencial, o palácio. E tem uma coisa ali, olha, eu posso estar enganado, mas ela apareceu ali um VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, que eu acho que é obra do governador Geraldo Alckmin, não do governo federal. É aquele lá da Avenida Roberto Marinho. Eu acho que é, mas não tenho certeza. Então, o programa foi muito bem, os marqueteiros dela são eficientes, o programa foi bem feito, tem imagens que transmite a ideia de poder, ação, energia, menos do que ela realmente disse. Acho que o programa funcionou. E teve o Lula, claro, e o aí principal cabo eleitoral da campanha do PT, que apareceu duas vezes. Duas vezes. O tempo é realmente um tempo gigantesco, são mais de 11 minutos, quase o triplo 3 vezes mais do que tem Aécio Neves. Que é o principal concorrente da oposição, A participação do Lula. Vamos avaliar a participação do ex-presidente Lula. O Lula é o seguinte, ele está agora deixando uma barba a Fidel Castro. Assim, agora que ele teve a sorte de voltar a barba, porque ele perdeu, ele esteve sob ameaça de não ter mais barba por causa do tratamento contra o câncer. Voltou a barba, contrariamente ao que os médicos imaginavam. E ele está deixando uma barba comprida, assim, pontuda, meio a Fidel Castro, assim, sabe? E, bom... E ele, modesto, né? O Lula é uma pessoa de uma modéstia assim, impressionante, né? De uma humildade. Quando ele falou do seu governo maravilhoso. Fiz um segundo governo muito melhor do que o primeiro. Eu nunca vi um presidente dizer nada parecido, mesmo que ache. Isso para um ex-presidente que declarava que o vaidoso era o seu antecessor, o Fernando Henrique. Jamais disse coisa parecida. Fiz um segundo governo muito melhor do que o primeiro. Isso para convencer os eleitores a votarem na Dilma por um segundo mandato. O Lula, como sempre, foi eficiente, ele é danado, ele é esperto. Vai continuar, pelo jeito, Joyce, levando a presidente pela mão. Um dia desse, num evento de campanha que todos nós vimos, no Nordeste, apareceu a presidente Dilma falando, havia um gigantesco painel fotográfico com a Dilma e o Lula, como se ele fosse candidato, e ela fosse a vice. Mas você sabe que o que me incomodou um pouco foi, novamente, né, a citação em relação a Eduardo Campos. A mesma coisa do programa anterior, de hoje ainda. Ele voltou a falar que Eduardo Campos é como se fosse um filho para ele. Sim, você tem razão. Né? E que, inclusive, no programa gravado, os olhos pareciam marejados. Né? Eu não sei se eram lágrimas ou colírio, enfim, a produção do programa é que vai saber. E ainda usurpou a frase de Eduardo Campos, né, dizendo nós não vamos desistir do Brasil. Ficou um pouquinho demais? Uma apelação? Ficou. Inclusive porque nós temos a informação que é constatável junto a qualquer pessoa político ligada ao Eduardo Campos. O Eduardo Campos tinha mandado um recado para o Lula, que ele não queria mais relação política com o Lula, não queria proximidade. Porque o Lula chamou ele de moleque. Exatamente. Né? Agora no passado muito recente. O site do PT fez um comentário sobre a candidatura dele, reduzindo ele a pó, né, quando ele se lançou candidato, como se fosse um traidor. Né? E o Eduardo Campos, embora houvesse realmente uma relação entre os dois, o Eduardo Campos ultimamente estava enviando recados para o Lula que ele queria a distância do Lula. Distância, não é briga pessoal nem nada, mas distância. Agora vem o Lula dizer que tínhamos uma relação de pai e filho. Então, que história é essa? Mas o Lula é esperto, né? Isso acaba funcionando. Campanha do Aécio, a gente acabou de ver o programa também, Aécio parece, né, um pouco altivo no programa, bastante sorridente, tem um toque de mineirice, você não achou? Sim, né? sim, Ele tem um toque de mineirice ali no programa, né? Criticou o governo federal, em especial a gestão aí da presidente Dilma. No programa anterior, ele aliviou um pouco para a gestão do presidente Lula, focou as críticas em Dilma, e aí? Na Atendeu verdade, as expectativas ou podia ir um pouco além o programa de Aécio Neves? Eu acho que, sim, como espectador e também como jornalista, me parece que faltam duas coisas no Aécio. Eu acho que o Aécio deveria perder a timidez e mostrar mais quem ele é como pessoa e como governante. Ele vai fazer isso, provavelmente, como governante, ele vai mostrar o que fez em Minas, onde foi muito bem sucedido em 2 mandatos e se reelegeu
se reelegeu com 77% dos votos e se elegeu senador com a maior votação da história. Provavelmente ele vai mostrar. Agora, ele devia mostrar, como ele é atacado muito no lado pessoal, como um boêmio, como isso, como aquilo, ele deveria mostrar o seu lado família. Ele é casado, pouca gente sabe que ele é casado, pouca gente sabe o nome da mulher dele, ele acabou de ter filhos gêmeos, ele tem uma filha moça, que foi a primeira dama de Minas quando ele era governador. A mãe dele está não apenas viva, como bem de vida, bem de saúde, filha do Tancredo. Eu acho que ele devia mostrar que essas raízes dele, que ele é uma pessoa, quer dizer, neto do Tancredo, filho da filha do Tancredo, que ele tem uma família. Mas o mais importante, isso do ponto de vista do marketing, o mais importante do ponto de vista da mensagem real, eu acho que o Aécio precisa manifestar indignação contra as imoralidades praticadas pelo lulopetismo ao longo dos últimos 12 anos. Ele pegou leve, né? Pegou leve em relação a isso. Na programação estava muito morno, críticas mornas. Ele criticou que a inflação está voltando, que os empregos vão desaparecer, que nós estamos correndo risco, que o governo dos últimos 4 anos foi muito pior do que os anteriores e tal. Ele bateu no governo Dilma, mas eu acho que precisa uma dose de indignação moral, que as pessoas estão indignadas, as pessoas foram às ruas no ano passado também por isso, porque estão indignadas com a falta de vergonha na cara dos políticos, sobretudo os políticos do governo. Então, isso aí vai fazer uma diferença. Vai fazer uma diferença. Vamos esperar os próximos programas, mas eu acho que, como o primeiro programa, estava bem feito e subiu de tom, mas está faltando esse lado que eu comentei das suas raízes e o lado da indignação moral. Porque subiu de tom, subiu um pouquinho de tom, mas aquilo que a gente disse, subiu pero não mútil. Pero não mútil. Não foi uma elevação crítica. Eu acho que talvez o Aécio também vá medir essa febre até a próxima pesquisa. Quer dizer, manter o programa um pouco mais morno, né? Aquele tom, estou criticando, mas não exatamente uma pancadaria, né? Isso, na verdade, só acontece em casos extremos, né? Mas vai tentar medir esse tom do programa eleitoral na próxima pesquisa. Sim, até porque já teremos também Marina com o programa eleitoral, claro, né? Isso vai balizar o comportamento dele em relação à Marina. Hoje ele fez muito corretamente uma menção aos 30 anos de conhecimento que ele tinha, de convivência com o Eduardo Campos, que participaram da luta pela redemocratização junto aos respectivos avós, né? É verdade. Ele do Tancredo e Miguel Arraes. E o Eduardo Miguel Arraes. Foram deputados federais, etc., etc. Se davam bem. Havia até, você sabe também como eu disso, havia conversas entre os dois para um apoiar o outro no segundo turno, em caso ficasse... Uma camaradagem mesmo, né? Entre Aécio e Eduardo. E politicamente havia uma conversa para um apoiar o outro também, que não acabou não fechando completamente, até porque ele faleceu. Mas ele fez essa menção muito simpática, dizendo assim que em nome dos ideais comuns que ele e o Eduardo compartilhavam, ele estava se apresentando também como candidato para realizar os sonhos, que também, em parte, eram do Eduardo Campos. Blá, blá. Por enquanto está tudo bem. Vamos ver como ele vai tratar a Marina. A meu ver, no começo da campanha, ele vai ignorar a Marina, porque o adversário dele é a presidente Dilma. Agora, o programa do PSB, como eu disse aqui na abertura do Aqui Entre Nós, trouxe Eduardo Campos. Nada de Marinas. Era previsível. Né? Absolutamente nada. Foi um tom muito comovente, né? Foi o mesmo programa de hoje mais cedo, mas eles só podem usar Eduardo Campos até a próxima quinta-feira. Depois tem que ter material de campanha, material com a candidata do PSDB à presidência da República. Marina tem um tempo curtíssimo para isso. Quer dizer, o PSB tem um tempo micro para conseguir, primeiro, costurar a calma entre o PSB e a Marina Silva. Depois produzir esse programa eleitoral. E, na sequência, encontrar respostas para a Marina, as perguntas tantas que serão feitas a ela, né, Sete? Exato. Eu estou curiosíssimo para ver isso, porque eu até agora não sei o que... Nunca entendi a mensagem do Eduardo Campos, o que ele pretendia, sim. Entre outras coisas, ele disse pontos de plataforma extremamente ousados e fortes e corajosos, como, por exemplo, instituir um Banco Central independente. Isso e a escola integral para todos os jovens brasileiros, em tempo integral. Uhum. Na campanha anterior, que eu cobri, que eu acompanhei, inclusive aqui no blog, já estava com o blog aqui na Veja,
Eu nunca entendi o que a Marina pretende para o Brasil. Sinceramente, eu não sei o que a Marina... Qual vai ser a política externa da Marina? Qual vai ser a política dela em relação às obras de infraestrutura tão necessárias? O meio ambiente vai interferir até que ponto? Como vão ser as relações dela com a base aliada atual do governo Lula, com a qual ela conviveu muito tempo como ministra do Lula? Quer dizer, como vai ser, o que ela propõe para resolver a dramática situação da saúde no Brasil? Vai manter mais médicos? Vai trazer mais cubano? A educação, a questão da segurança pública, eu não sei nada do que a Marina pensa. Aliás, em 2010 já não consegui entender, até porque a linguagem da Marina Silva é um negócio meio atrapalhado, meio confuso. Mas é outro momento, e agora ela vai ter que explicar, agora vai ter que dizer. Agora vai ter que dizer, e ela vai ter que dizer sem abrir mão dos compromissos que ela assumiu com o Eduardo Campos para fazer essa aliança que durou 10 meses até a morte do Eduardo Campos. Bom, no programa de Aécio, você citou que faltou um pouco mais de pegada, quer dizer, bater um pouco mais duro na situação, a indignação. O que faltou no programa do PT? Eu acho que o programa do PT faltou ser menos cara de pau. Né? Faltou falar a verdade. Faltou falar a verdade. O crescimento diminuiu um pouco no período Dilma. Foi uma catástrofe o crescimento, todo mundo sabe disso. Mas aí não tem jeito. A campanha política não é o lugar melhor para você procurar a verdade absoluta. Agora, antes de ir embora, a gente tem que fazer justiça. Ontem comentamos aqui a entrevista da presidente candidata Dilma Rousseff ao Jornal Nacional. Uma entrevista que foi um tanto quanto tensa, em que Dilma falou e não disse absolutamente nada. Hoje, o pastor Everaldo, do PSC, foi o entrevistado por William Bonner e pela Patrícia Poeta. E ele fez algumas declarações que me chamaram a atenção. Como, por exemplo, ele disse: eu vou adiantar aqui em primeira mão, vou privatizar a Petrobras. Uau! E diz também que no governo dele não haverá cobrança do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5.000. Corajoso, hein? Corajoso, é fácil fazer promessa assim, né? Eu quero ver o Congresso e tal. Mas, engraçado, eu não conhecia muito o pastor Everaldo, até porque ele era um candidato muito minoritário, mas ele é muito mais político e menos pastor, né, ali no vídeo, do que eu imaginava. Ele tem o traquejo, ele falou coisas interessantes, falou muito da importância da iniciativa privada, que é a iniciativa privada que cria emprego, que incorpora tecnologia, que ele quer enxugar o Estado. Aí ele diz também, casamento para mim é entre homem e mulher. Isso aí deu aquela brecada que era esperada por parte de um pastor ao casamento gay, né? Mas, assim, ele tem uma pegada política que me surpreendeu. Ele é fluente, ele é simpático no vídeo, ele é capaz de ter uma votaçãozinha razoável. Muito bem. Está aqui Ricardo Augusto Sete, aqui entre nós. E hoje a gente conversou um pouquinho sobre essa estreia dos programas eleitorais. Daqui para frente vai ter muito assunto, cada dia um programa novo. E as discussões você acompanha sempre aqui na TV, já nas eleições 2014. E amanhã o Aqui Entre Nós é entre mim, entre você e entre o Augusto Nunes. Você acompanha a partir de 8h30 da noite. Eu espero você. Obrigada, Sete. Obrigado a você. É um prazer. Tchau, tchau.